E aí, Davis, tudo bem com vocês? Meu nome é José Carlos Teles e no vídeo de hoje nós vamos utilizar a arquitetura de pasta junto com o Express no Node.js. Então, bora lá! Bem, a ideia desse vídeo é a gente fazer uma arquitetura de pastas bem simples, então eu vou pegar um projeto aqui. Eu criei esse projeto hoje, bem rapidão, só para a gente poder testar. A minha ideia não é nem focar no código do projeto, e sim como a gente vai dividir ele sem que altere as funcionalidades, ou seja, ele deve continuar funcionando exatamente como ele está hoje. E a arquitetura de pastas a gente vai segregar, né, o código dele e também adicionar um pouco mais de... encorpar melhor, né, esse código, já que ele tá bem simples mesmo. Então bora lá. Vale lembrar também, antes de a gente começar, que a arquitetura de pastas ela deve ser algo adaptável e flexível, ou seja, o seu time tem que conseguir lidar com essa arquitetura de pastas, tem que lidar com essa estrutura da forma mais simples possível. Ela não pode te atrapalhar, entende? Então, às vezes, o que eu vou te mostrar aqui hoje não é o que o seu time está precisando, ou não é o que o seu projeto pede. Então vale a pena você ver vários vídeos de pessoas diferentes, vários conteúdos diferentes, para que você forme sua própria opinião e leve ela para dentro do seu projeto. Eu, por exemplo, tenho a minha que é baseada nos anos que eu já trabalho, nos anos que eu já estudo, porém, obviamente, cada projeto eu me adapto ao que o time pede, me adapto ao que o projeto pede, e assim você deve fazer também, beleza? Então, bora lá. Então, tem um código bem simples mesmo. Aqui ele basicamente faz um CRUD de usuários dentro de uma variável, então a gente nem tem conexão com o banco. Como eu falei, a ideia não é focar no código, mas sim na ideia de separar ele. Então ele está utilizando aqui o Express, onde ele tem uma rota de user, né? E aqui essa rota ela se separa em alguns métodos, então a gente tem o método de buscar usuários, a gente tem o método de criar um usuário novo, atualizar esse usuário e deletar ele. A ideia é que a gente consiga utilizar essas rotas. Então vou executar o projeto, só para vocês terem ideia. Eu estou utilizando essa biblioteca ThunderClient para fazer os testes. Então você pode usar o Insomnia e tudo mais. Se você quiser usar essa biblioteca, basta você pesquisar aqui no VS Code por ThunderClient, beleza? E o projeto em si ele está em TypeScript Express, então é bem simplesão também. Então tá rodando já. O que eu vou fazer? Eu vou buscar aqui na rota localhost 3000, na rota de user, né, dentro do meu localhost. Então aqui não tem usuário nenhum. Agora eu vou criar um usuário na rota, no método post. Criei um usuário José. Eu vou buscar de novo aqui. Você pode ver que agora tem um José. Eu vou atualizar aqui para José Carlos. Beleza? Mandei. Vou buscar aqui de novo. Então ele já atualizou para José Carlos. E eu posso deletar só passando o index aqui na rota. Então eu removi. Aqui nem precisava desse bar nem nada, só já tava, eu deixei. Mas se eu buscar aqui agora, pode ver que não tem mais nenhum usuário. Então é isso que a gente tem que fazer, e a ideia é que a aplicação continue funcionando sem a gente precisar mudar nada nas nossas rotas, apenas mudando a estrutura do nosso código. Tranquilo? Então bora lá. Aqui, para começar, eu não gosto de ter as rotas nessa camada que a gente tá aqui. Eu gosto de separar elas. Você pode criar controllers, services. Eu vou fazer uma arquitetura hoje bem nesse estilo de controladores, de serviços, só pra gente entender melhor como que funciona. Beleza? Então eu vou começar criando aqui uma pasta chamada roads. Tranquilo? Aqui eu vou criar uma pasta chamada controllers. E eu vou criar uma pasta chamada services. Então, é isso que a gente vai separar. Eu poderia também criar aqui um módulos e dentro dos módulos eu teria os meus módulos e cada módulo teria um controlador e um serviço. Eu posso fazer dessa forma, mas como a aplicação está bem simples, eu acho que a gente não vai precisar. Eu vou criar também uma aqui chamada repositories e eu já explico para vocês o que cada uma faz. Beleza? Então vamos só criar essas 4 pastas e aí, o que a gente for precisar pelo caminho, a gente vai criando também. Mas essas 4 vão ser as principais. Dentro de routes, eu vou criar aqui um arquivo chamado users.route.ts. Então esse users.route, ele que vai gerenciar todas as nossas rotas dentro do Express, beleza? Então a gente vai tirar essa lógica que tá aqui, essas rotas que estão aqui hoje, e a gente vai colocar elas dentro do meu user route, tranquilo? Então, para fazer isso, a gente vai precisar trazer o router do Express, né? Então, aqui ele tem o router aqui. A gente vai precisar utilizar o router e ir lá dentro do nosso user route importar ele. Então, eu vou fazer isso aqui agora. Então, eu vou colocar aqui, ó, onde tem o app, né? A gente vai trocar agora para utilizar o router. E aqui no final, a única coisa que eu vou fazer é dar um export default. Na verdade, eu vou fazer o seguinte.
aqui no users route, deixa eu importar from press router. E aqui a gente vai colocar as nossas rotas, beleza? Por enquanto a gente vai precisar passar também essa variável para lá, porque ela tá de forma local, né? Então a gente vai precisar passar para cá, mas daqui a pouco a gente também já vai mudar ela. Então aqui as únicas coisas que a gente vai fazer, ó, eu vou copiar isso daqui, copiar esse código todo aqui, beleza? E vou jogar para cá. Só que onde tá app, eu vou trocar para utilizar o nosso users router. Tranquilo? E aqui, deixa só eu ver como que tá. Tem que importar o request, importar o response e deixa eu ver. Ele não importou. Importar aqui, tranquilo. E aqui no final eu vou ter que exportar nossas rotas. E aqui eu posso remover isso daqui. Eu vou colocar app.use users router. Beleza. Agora o nosso servidor, ele vai conhecer essas rotas, né? Por conta que aqui no Express, quando a gente instancia esse router, ele permite que a gente consiga, ao invés de utilizar aquele app, a gente utiliza esse router, porque a gente, em arquivos diferentes, não é só um arquivo diferente, tem uma lógica diferente por trás, mas resumidamente, pra gente não entrar muito no detalhe, eu conseguiria, por exemplo, criar vários arquivos de rotas diferentes utilizando esse router para exportar e expor as nossas rotas para o nosso servidor. Então, quando eu coloco app.use, eu utilizo essas rotas, beleza? Então, a nossa aplicação continua tendo acesso a elas, só que agora dentro desse outro arquivo. Então, se eu vim aqui agora, eu deveria conseguir utilizar os mesmos métodos sem precisar alterar nada. Então, eu faço send aqui, ó, só para vocês também verem. Ali já está automático, eu estou usando o teste no dev, inclusive. Todo o projeto vai estar na descrição, vou subir ele no meu GitHub, então vocês vão ter acesso ao código, então não se preocupem em entender necessariamente agora. Então aqui, eu tendo reiniciado minha aplicação, não precisava porque eu já estava utilizando uma lib, né? Mas enfim, eu posso fazer o send aqui, continua users funcionando. Agora eu vou fazer o post, então vou criar um novo usuário, ele criou, tá aqui, ó, vou criar até mais um aqui. Vou criar aqui, além do José, vou criar o Carlos. Bem criativo na minha ideia. Então criei o José e o Carlos. Eu vou editar agora o Carlos e vou colocar só aqui, ó, Carlinhos. Aqui alterei. Eu faço o get agora e beleza, tá funcionando. Posso testar o delete, remover o Carlinhos. Send. Lembrando que como a gente está utilizando na memória, toda vez que a gente reinicia a aplicação, essa informação ela zera também, ela é reiniciada, porque a gente está usando só uma variável, beleza? Mas é isso. Então, beleza, a gente já separou a nossa aplicação na primeira etapa, que é a rota. E a estrutura, só para ficar de forma visual, a estrutura que eu gosto de utilizar é essa daqui, ó. Eu gosto de ter a camada do meu servidor, beleza? Deixa eu até fazer o seguinte, assim, ó. Então eu gosto de ter o servidor, que é aquela primeira camada, ela vai ser responsável por ter nossos middlewares, por ter as informações de como que vai estar rodando o servidor, se eu vou ter, sei lá, um interceptor, se a gente estivesse no Mesh, enfim. Todas as informações cruciais para o servidor estar funcionando vão estar nessa camada. Depois do meu servidor, eu tenho uma camada mais baixa, que são as rotas. Então eu tenho as rotas. Beleza? Então eu tenho as rotas. Deixa eu colocar em português. Rotas. Depois eu tenho os controladores, porque cada rota ela tem uma regra, ela tem coisas que ela precisa para funcionar, e são os controladores que vão ditar isso. Então toda rota, por obrigação, vai ter que ter um controlador, e por sua vez os controladores usam os serviços, que são quem cuidam das regras de negócio da nossa aplicação, e que por sua vez chamam os
repositórios. Os repositórios são quem vão tratar dos nossos dados, então vão inserir eles no banco de dados. Como a gente está usando a memória, eles também vão ser quem vai controlar, né, essa variável que a gente está ali hoje de users, que vai simular o nosso banco de dados. Enfim, essa é a estrutura que eu particularmente gosto e também acho muito simples e muito fácil de manter ao longo do tempo. Óbvio, se for um projeto maior, um projeto mais complexo, eu vou ter uma estrutura bem maior de pastas, beleza? Mas tudo vai variar de acordo com o projeto. Então, voltando para cá, então a gente já tem a nossa rota. Se a gente fosse olhar nosso mini diagrama aqui arquitetural, vamos dizer assim, a gente precisaria agora de um controlador, beleza? Porque eu também não quero essas informações todas aqui. E aí, aqui eu tô fazendo degrau por degrau, mas particularmente eu gosto de começar do baixo nível. Então, quando eu vou programar um projeto, eu gosto de começar criando os repositórios, depois os serviços, depois o controlador, depois a rota, depois o servidor. Por quê? O repositório não precisa de ninguém aqui, só vai precisar do meu banco. Então, eu vou criar meu repositório. O serviço, ele só precisa do repositório. Se eu já criei meu repositório, pronto, já matei isso. O controller, ele só precisa do serviço. Então, se eu já criei o serviço e já criei o repositório, é só eu apontar o serviço lá dentro do controller. Por isso que eu gosto de começar por baixo, né, dessa estrutura. Porque quando eu começo criando a rota, eu ainda vou ter que criar todas essas coisas. Então eu crio o controller, depois vou ter que separar para o serviço, depois separar para o repositório. Então eu prefiro fazer o contrário. Mas como eu estou explicando para vocês, eu vou fazer dessa forma. Mas se vocês quiserem um outro vídeo, eu posso mostrar ainda mais outras maneiras de fazer. Beleza? Então beleza, aqui criei a minha rota. Vou criar agora o controlador. Então vou colocar aqui users.controller. Eu gosto de colocar no plural também, mas enfim. Então users controller. E aqui no controlador, o que eu vou fazer? Local export default. Opa, export default function users controller. Eu tô com o Copilot ativado, então ele vai ficar dando essas dicas, então não briguem comigo. Mas aqui você pode ver, ó, o Copilot legal que eu posso fazer só isso aqui. Ele lê o arquivo que eu tô, então ele já sabe o que eu preciso passar. Então eu poderia passar aqui só isso daqui, ele já faz o restante, beleza? Ele faz o restante aqui pra gente. Então eu vou passar aqui, ó. Posso ter o get users, posso ter o add users, posso ter o update. É tudo isso que eu vou fazer mesmo. Vou passar dessa forma. Só que antes disso, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Sei. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar só aqui, que eu acho que ele... Eu acho que a lógica que ele pegou tá até certa, tá? A mesma que tava aqui, né? Username, tá lá. Tá tudo certo. Como eu falei, o nosso foco não é o código, é só na separação. Então a única coisa que eu preciso passar aqui não existe no tipo ponto.body. Tá, deixa eu só passar então. Na verdade só tenho que importar isso daqui. Vou importar a request, importar a response. Eu importei as duas. E aqui pra gente utilizar é bem simples também, pessoal. A gente pode só vir aqui, ó, apagar essa estrutura. Apagar essa estrutura aqui e colocar que a gente vai usar o users controller ponto. Eu criei como uma... tá. Eu posso fazer isso daqui, que eu vou passar a minha... Por enquanto... Deixa eu ver... Beleza. Acho que eu vou fazer assim por enquanto. Porque eu tô passando o nosso banco de dados em memória, né? Vamos dizer assim. Então tá, vou fazer isso daqui. Users. Gente, aqui vai ser o get users, beleza? Então, por que é o get users? Porque é ele que faz o find, né? Que busca os resultados dentro de users e lista ele. Tranquilo? Então, eu vou fazer isso para as outras coisas aqui também. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que nesse caso aqui vai ser o add user. Aqui no put, deixa eu até tirar essas coisas, esses comentários que a gente não precisa deles. Então aqui no put é a mesma coisa, só que aqui é update user. E aqui no delete é a mesma coisa, só que ao invés de ter essa estrutura, eu vou colocar aqui o remove user. Delete user no caso. Beleza? Funcionou. Quer dizer, não deu erro aqui. Agora vamos testar as funcionalidades para ver se ainda tá ok.
Então lembrando que a gente não pode alterar nada nas nossas requisições, elas têm que continuar funcionando igualmente. Então eu vou fazer aqui a busca por usuários, funcionou. Agora eu quero criar um novo usuário, então vou criar um novo usuário, funcionou, eu criei o Carlos. Vou buscar de novo para ver se tá aqui. Eu vou atualizar esse usuário, né? Aqui eu vou atualizar ele, colocando o nome de Carlinhos. Vou fazer a busca aqui. Beleza, tá ok. E agora eu vou deletar, ok. Tranquilo, você pode ver que tá restartando a aplicação toda vez que eu dou um Ctrl S por conta do test Node Dev. Tranquilo? Então, funcionou, nossa lógica tá ok. E agora a gente já matou a nossa segunda camada. Agora falta a camada de serviços. Os serviços, ele tem uma importância bem legal, porque é ele que lida com o que... Sempre que a gente tem um algoritmo que a gente está desenvolvendo, a gente tem que entender que a gente está trabalhando com dados. E qual que é a lógica de quando eu estou trabalhando com dados? Eu tenho entrada, eu tenho processamento e eu tenho saída. Ou seja, eu tenho input, eu tenho o processing e eu tenho o output. Então eu tenho essas três etapas, porque quando eu entro com, por exemplo, uma calculadora, eu entro com o número 1, a função de soma e mais um número 1. Então eu tenho 1 mais 1. Dentro do meu algoritmo eu faço o processamento. Eu digo que eu vou somar 1 mais 1 e por final eu tenho o output, que é a saída, que é o 2. Então entrou a opção, o número 1, entrou a opção de soma, entrou mais um número 1. Dentro do meu algoritmo eu processo essa informação e depois devolvo o número 2 como resultado. Então todo algoritmo ele tem essas três etapas. E o nosso serviço, nessas etapas, ele é o responsável por fazer o processamento. Então ele pega toda essa informação que o controller recebeu, o controller ele vai dizer o quê? Se essa rota tá ok. Então, aí eu recebi o que eu preciso? Recebi. Não recebi? Então eu devolvo pra minha rota falando que eu não recebi. Agora, se eu recebi o que eu precisava, eu mando pro serviço, o serviço vai trabalhar em cima desses dados, então vai buscar o usuário, o serviço que vai cuidar dessas regrinhas mais delicadas da aplicação. E por final, devolve pro controlador, e o controlador vai devolver pra rota. Então, tá tudo bem organizadinho, sabe? Tudo bem mastigado. Então, aqui dentro do serviço, eu vou criar um users.service.ts. E você pode ver que os ícones estão mudando porque eu uso o Nest, e o Nest.js, ele tem esses ícones específicos desse projeto, eu não estou usando, óbvio, mas se vocês quisessem usar, se vocês colocarem icon aqui, na verdade é icon? Não, é theme, então theme, e vocês podem escolher, tem algum lugar aqui que vocês aparece assim, tipo theme, e aí ativar, tema de cores, enfim... Eu não lembro agora exatamente. Configurar pacote de ícones aqui. Então vocês podem escolher o Nest, Angular. Eu gosto do Nest porque eu uso direto. Então, enfim. Aqui eu vou fazer o export full function user service. Beleza? E aqui no user service eu também vou ter a mesma lógica. Eu vou receber os usuários. Então aqui eu recebo users, que vai ser aquele mesmo padrão. E aí, tá vendo que a gente tá repetindo bastante esse cara aqui? Então, eu tenho que dizer que users vai receber isso e aquilo. Na verdade, só repetir uma vez, né? Mas o que a gente pode fazer? Eu posso criar aqui um types. E aqui eu vou colocar users.type.ts export type user. E aí eu vou dizer, na verdade, user, e eu vou dizer que o meu usuário ele vai ter um name string. E aí sempre que eu precisar utilizar isso, eu passo aqui, por exemplo, só user, beleza? E aí eu vou receber uma lista de usuário. Então se eu precisar adicionar um parâmetro a mais, vamos supor que meu usuário agora não recebe só o name, ele recebe o e-mail também. Então eu não vou precisar mudar isso em todos os lugares. Basta eu ir no meu user type, colocar que ele vai receber um e-mail e pronto. Ele já começa até a dar erro, porque eu não tô passando mais o e-mail aqui. Então eu teria que vir aqui e passar um e-mail do tipo string. Beleza? Então eu teria que fazer essa informação e aqui ele está reclamando porque eu não criei o e-mail. Então é bem mais simples se a gente for ter um novo dado, porque ele vai reclamar em todos os outros lugares e a gente só precisa alterar em um só. Então aqui eu vou receber minha lista de usuários. Por enquanto que a gente ainda não está usando, né, o nosso repository. E eu vou fazer um return. Na verdade, nem preciso receber essa lista aqui. Vamos criar o nosso... Na verdade, deixa eu pensar. Eu nem vou receber essa lista aqui, não. Eu vou criar essa lista aqui mesmo. Eu vou copiar o que tem aqui, só para ficar mais fácil aqui pra gente. Então, eu vou tirar isso daqui. Eu vou jogar pra cá, beleza.
Vou tirar isso aqui, vou tirar isso daqui, vou tirar isso daqui. Tranquilo. Daqui a pouco a gente resolve esses erros, não se preocupe. Então, o que a gente vai fazer? Essa lógica de retornar usuários, a gente vai fazer o seguinte. Então, aqui eu vou ter um find all, e é mais ou menos essa mesma estrutura. Então, quando você return, eu vou ter aqui um find all, beleza? E aí, esse find all, ele vai retornar isso daqui. Eu vou ter um create, e aqui eu vou deixar até o Copilot guiando a gente, pra gente ser mais prático e não perder muito tempo replicando os códigos que a gente já fez. Então, vou só deixar o Copilot me guiar. Como o foco não é o projeto em si, mais a separação, mas se vocês quiserem eu posso trazer criando o projeto do zero. Aí eu desligo o Copilot e a gente vai fazendo tudo na mão, beleza? Mas enfim, aqui ele só replicou o que a gente já tinha, a lógica, e a única diferença é que agora a gente vai utilizar direto no serviço a variável users aqui, tá vendo? Então a gente vai utilizar ela direto aqui e eu posso tirar ela daqui, e aqui eu posso dizer que vai ser do tipo user também. Então fica tudo no padrão, beleza? Então user, tranquilo. Agora aqui no user controller, eu não vou mais receber users, porque o meu controlador, ele não precisa mais saber dos meus usuários, de onde vão vir. A única coisa que ele precisa saber é para onde ele vai retornar. Então, aqui, quando ele fazer o get user, o que ele vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó, const users é igual a user service, ponto. E aqui eu coloco find all, que poderia ser uma classe, eu não precisaria ter isso daqui. Como a gente começou com função, eu vou deixar para função, poderia ser uma variável também, enfim, vou deixar dessa forma. Mas então eu não gosto tão agradável quando tem uma função assim, mas enfim, por enquanto também não vai prejudicar nada no nosso código, tranquilo? Aqui eu também não preciso mais dessa lógica, beleza? A única coisa que eu vou fazer aqui agora, eu vou receber o name, aí eu vou passar esse name, deixa eu ver como que tá aqui, acho que eu só preciso passar o name aqui, aqui no create, né? Tá, beleza. A única coisa que eu vou fazer aqui é dar eu posso apagar essa parte aqui também. Então, eu vou deixar a validação aqui, né? Caso a gente não passe o name. Então, const... Deixa eu ver se ele tá retornando aqui. Eu não sei como que tá. User, acho que ele não tá retornando nada, né? Tá, então por enquanto eu não vou retornar nada. Também vou parar de retornar. Então, o que ele vai retornar aqui? Ele vai fazer o seguinte. Vai chamar o nosso user service... .create, passando o name, e ele não vai retornar mais nada aqui, a gente. Eu poderia até, na verdade, posso até retornar um find all e tal. Mas esse aqui serve também, é até mais legal, porque pro front-end ajuda quando a gente retorna no create também. Dependendo do caso. Então eu vou retornar aqui. Aqui no update também eu posso apagar isso. Aqui ele faz a validação, mas essa validação é boa até a gente fazer no próprio service. Não é ideal que ela seja feita aqui. Tranquilo? Então aqui no service, provavelmente ele deve ter colocado alguma coisa aqui, ó. Ele já colocou user not found. Então ele vai quebrar se der erro. Aí depois a gente podia fazer um tratamento, mas por enquanto não, também não vou quebrar minha cabeça com isso. Beleza? Então eu vou tirar esse if, já que a validação já é feita no service. Como eu disse, a gente podia tratar ele agora, mas por via das dúvidas, por enquanto, ainda não vou fazer essa tratativa. Então, deixa eu só ver como é que ele tá retornando aqui, se ele tá retornando alguma coisa. Aqui ele também não retorna nada, então eu posso só chamar direto o user service, passando o update. Aqui ele recebe o index mesmo e depois o user. E no fim, eu vou retornar esses usuários com o find all. E aqui, mesmo esquema, posso só tirar isso daqui, passar o user service com o delete e depois retornando a lista de usuários. Ele tá reclamando aqui do users.length, user not found. Aqui também eu preciso dessa validação. Beleza. Então, aqui eu vou deixar mais separadinho, que eu não gosto de ficar tudo junto. E beleza. Então, tá tudo certo. Agora, em tese, deveria continuar tudo funcionando igual. Vou fazer o get continua. Vou fazer o post criou. Vou fazer o put atualizou. Vou fazer o delete deletou. E se eu buscar aqui, não tem mais nada. Então, ok, nossa aplicação tá funcionando ainda tranquilamente. A gente já matou nossa terceira camada, que é a camada de serviço. Aqui não seria a quarta, né? Mas sem contar o servidor, nossa terceira camada. E agora? Beleza, eu já consegui separar bastante coisa. Olha que legal como que fica essa informação. O meu servidor, ele não não faz ideia nenhuma do que está acontecendo. A única coisa que ele sabe é que ele está usando o JSON e que ele usa essa rota de usuário. Mas o meu servidor aqui, quem bateu o olho aqui, entrou um programador novo na equipe, ele vai olhar, ele não vai ter que se preocupar
Imagina, lembra, vamos voltar lá pro começo, quando tava todo aquele código aqui. Pô, aí ele vai ter que olhar rota por rota. Lembrando que é um código simples. Se um código real mesmo, numa empresa, em um projeto grande, seria muito maior, com muita mais regra de negócio. Então imagina você ter que olhar e falar, meu Deus, mas eu só quero alterar a porta, por que eu tenho que olhar tudo isso? Ou então eu só quero alterar uma configuraçãozinha do servidor, eu vou ter que mexer em tudo isso. Então é muito confuso. Aqui não, eu mudei só pra 10 linhas. Aí eu quero ver, puta, onde que tá a rota das coisas aqui? Aí eu venho aqui no routes. Aí beleza, eu sei que tem uma rota de get, tem que ter uma post, uma put, uma delete. Aí eu vejo que eu tenho que passar para cada uma. Ah não, mas eu quero entender o que eu tenho que passar para deletar um usuário. Eu abro meu método, para criar no caso um usuário, né? Eu abro meu método add user. Ah, tem uma validação aqui, beleza. Onde que eu crio o usuário? Ah, tá aqui no user service create. Deixa eu ver como que cria um usuário. Ó, tem outra validação. Olha que simples como ficou separada a nossa aplicação, ficou bem mais sedimentar. Então eu consigo focar exatamente no que eu quero. O meu controller, ele não sabe das regras de como que cria, de como que deleta um usuário. Ele chama o serviço e o serviço se responsabiliza por isso. Beleza? Essa é a lógica da aplicação. E se eu quiser fazer agora para fechar esse círculo, eu vou fazer nos meus repositories. Então aqui nos meus repositories, o que eu vou precisar fazer? Users.repository.ts export eu ia fazer uma classe, mas como a gente já começou com funções, né? Vamos terminar com funções. Function users repository. No costume de usar classe. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou passar o meu banco falso para lá. E é por isso que eu falei que eu não gosto de fazer de cima para baixo, né? Seria melhor se a gente tivesse começado pelo repository, mas tudo bem, é só pra gente ir aprendendo, tranquilo? Então, user vai estar aqui. Aqui dentro do meu user repository eu vou fazer toda essa lógica aqui. Inclusive, eu posso até fazer o seguinte, copiar isso daqui, jogar pra cá, return, beleza? E aí as únicas coisas que eu não preciso fazer é o seguinte: name must be a string. Eu não preciso disso. Então, ó, olha que legal que vai ficar agora. Então aqui, quando eu faço o find all, ele vai chamar o meu users repository .find all. Quando eu chamo aqui, ele vai fazer a validação aqui, ó, porque ele vai receber um user. Então, se user.name não for uma string, ele que vai dar o erro, não o meu repository, porque o meu repositório, ele só tem a obrigação de criar. Eu até posso colocar algumas regras no repositório baseado no meu banco de dados, não tem problema nenhum. Porém, eu gosto de fazer isso no meu serviço. O meu serviço vai se responsabilizar por tratar os dados. Eu quero que o meu repositório seja o mais genérico possível. Eu só quero que ele mexa com o banco de dados. Essa é a função dele. Óbvio que vai depender do caso, cada caso a caso, cada projeto é um projeto, beleza? Então aqui ele vai criar agora, eu tiro essa função do meu serviço, olha como ficou bem mais enxuto. Aqui no update também, ele não vai mais precisar disso aqui, entendeu? Então deixa eu só ver se eu já passei isso pro repositório. Já, então eu tenho que tirar essas opções. Aqui eu poderia até deixar essa do name, se ele é uma string ou não. Ou deixar essa daqui, user not found. Eu até posso, nesse caso, porque são informações, por exemplo, se o nome não é string, vai dar erro no meu banco, entende? Então, o meu repositório poderia basear nisso aqui. Eu pensar. Mas não, eu vou deixar essa regra bem mais... vou separar mesmo, só pra ficar mais fácil. Não vai ficar mais fácil, na verdade, mas daqui a pouco eu explico melhor. Então vamos tirar essa lógica daqui, vamos deixar essas duas aqui. E... eu apaguei alguma coisa aqui que eu não deveria. Pronto. Então deixa eu fazer isso aqui, ó. Users... Repository, beleza. Beleza aqui também. Então aqui ele vai fazer essa validação. Ele tá reclamando que ele não achou lá no users length. Aí aqui eu posso fazer o seguinte, só buscar lá no meu banco, no meu repositório também, eu faço find all e aí ele vai fazer a validação aqui de toda forma, beleza? Então ele vai chamar o meu repositório para buscar os usuários, depois ele vai verificar se o usuário existe, não existe, ele vai dar o erro, se existir ele vai continuar o processo. E aqui a lógica é a mesma, eu vou tirar isso daqui, eu vou passar isso lá para o meu delete e aqui eu só preciso chamar o meu users, tranquilo? Então beleza.
beleza. Em teoria, nosso código deveria estar funcionando também. Eu vou até dar um Alt aqui, zoom, só para vocês verem como ficou o nosso código. Então ficou bem pequenininho, bem menor mesmo. Aí, na verdade, não ficou tão menor, né? Porque a gente só usava uma linha para chamar o nosso banco de dados. Então, na verdade, isso até ficou maior. Mas, enfim, se a gente estivesse utilizando um banco real mesmo, a gente teria um código mais complexo. Mas a ideia não é nem a quantidade de linhas que a gente diminui. Até porque, se fosse pela quantidade de linhas, era mais fácil manter em um arquivo só. Porém, quando a gente divide isso em pequenos arquivos, em pequenas pastas, a gente tem uma facilidade mental e de manutentabilidade muito maior. Ou seja, eu consigo manter esse projeto por mais tempo de forma mais simples. Essa é a ideia. Então, tranquilo. Vamos testar. E aqui o nosso repositório ficou dessa forma. Olha que simples, né? Nosso repositório só lida com o nosso banco de dados falso. E aqui eu posso até tirar isso aqui e fica bem menor ainda. E olha que legal. Se eu quisesse incorporar esse repositório em outros lugares, ou seja, eu não vou mais usar esse serviço de users, eu vou usar um outro serviço, eu só importo o nosso repositório. Porque como ele só tem a lógica de criar, de mexer com o banco de dados, eu não preciso tirar a regra de negócio daqui, eu só preciso criar um serviço novo, ou se eu quiser replicar ele em vários outros serviços, eu posso usar sem problema nenhum, porque ele não tem regra de negócio, ele só tem a manipulação do banco, isso que é legal. Então eu vou fazer o get aqui, funcionou, vou fazer o post, vou fazer o get de novo, funcionou aqui e funcionou o delete também. Então, só pra gente testar, pra vocês verem que eu não estou mentindo, vou apagar, vou desligar e criar a aplicação de novo. Mas, enfim, tava funcionando de qualquer jeito, acontece no dev. Então, busca aqui, funciona. Vou criar aqui o Carlos, vou criar o Carlos 2 aqui. Tem 2 usuários, faça a busca aqui, tem os 2. Vou atualizar o segundo para Carlinhos, beleza? E vou deletar o primeiro e só vai sobrar o Carlinhos. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem simples, só para a gente conseguir entender essa lógica, essa dinâmica de separar uma aplicação em micropastas, em microarquivos. E lembrando que o micro, nesse caso, ele não vem do tamanho da pasta, do tamanho do arquivo, da quantidade de linhas, não é nada disso. Ele vem do tamanho de responsabilidade. Então, a minha camada de serviço, eu sei que a responsabilidade dela é X. Eu sei que o meu serviço, a responsabilidade dele não vai ser mexer no banco de dados, e sim do meu repositório. Então, quando eu separo minha aplicação em micro pedaços, eu tenho uma aplicação muito mais fácil de manter. Porque quando der problema, por exemplo, na hora de criar um usuário no banco, especificamente, eu sei que estourou esse problema lá no repositório. Eu sei que é lá que eu vou começar a ver. Pode até ser antes, mas eu vou começar por lá. E de lá eu vou escalando até achar o problema. Então é muito mais fácil. Beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, dá um trabalho a fazer esses vídeos. E deixa seu like aí, comenta se vocês gostaram, comenta se vocês não gostaram também, não tem nenhum problema. E claro, se vocês têm alguma sugestão, algum pedido, pode deixar aí nos comentários. Valeu e tchau, tchau.